Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Apoio, Mr. Suits, moda masculina e alfaiataria sob medida. Realização, Rede MS de rádio e televisão. Começamos agora mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou Ulisses Serra e hoje vou falar sobre dívidas, educação financeira. Você também passa por isso? Tenho certeza que alguém que você conhece pode estar passando. É um grande problema que assola a população brasileira e vamos falar com experts do assunto. Mas primeiro quero agradecer quem está sempre com a gente, nossos patrocinadores. BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. E apoio Mr. Suits, nos apoiando no nosso investimento. Para falar sobre endividamento, eu gostaria de perguntar para a Rê, que está sempre com a gente, qual é a situação do nosso estado? Rê, como está a situação de dívidas da população sul-mato-grossense? Claro, Ulisses. No Mato Grosso do Sul, cerca de 64% das famílias estão endividadas e quase 28% têm dívidas em atraso. Sair do vermelho não é fácil, mas é possível. É uma parcela muito grande da população e não é fácil, mas com as dicas de hoje sobre educação financeira e os projetos que temos aqui no nosso estado, você também pode. Eu começo agora a conversar com a fundadora da Escola de Finanças do MS, educadora financeira, Sabrina Nacal, que vai dar dicas para a gente sobre justamente dívida, endividamento e como a gente se proteger e aprender sobre isso. Tudo bom, Sabrina? Tudo bem, Ulisses. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Já tinha ouvido falar do seu trabalho, agora poder discutir isso com você é muito gratificante. Vamos tirar a dúvida do pessoal de casa. Bora. Para quem está assistindo, conta um pouquinho da sua trajetória. Como você chegou aqui? Eu cheguei na educação financeira dos meus filhos. Quando eu virei mãe, meu filho mais velho tem 13 anos. E quando eu fiquei grávida, eu pensei assim, meu filho tem mais possibilidades financeiras do que eu tive. Então, eu pensei, eu preciso educar meu filho de uma maneira que ele dê valor para o dinheiro, dê valor para o que ele tem, para as possibilidades que ele tem na vida. E aí comecei a estudar sobre educação financeira, mas assim, eu sempre fui muito séria. Eu não tenho uma história, eu brinco que o meu marketing não pode ser uma história de superação, porque não existe. Eu sempre fui muito correta com o dinheiro. Sempre fui muito certinha com o dinheiro, assim, desde a infância. E aí, assim, eu uni, assim, eu sou criadora de uma metodologia que chama Metodologia das Cores, que é uma metodologia que já foi a INPE, né, a Biblioteca Nacional, já reconheceu como uma biblioteca inovadora de educação financeira. Legal. Então, é uma metodologia que ensina, que foi desenvolvida para criança, mas que hoje eu uso e muito para adulto. Porque o adulto, ou qualquer pessoa, precisa aprender sobre dinheiro o que não aprendeu quando era criança. Isso que eu ia falar, a grande maioria das pessoas, se a gente perguntar no nível de educação financeira, está no nível infantil, do zero, né? Então, ninguém talvez sabe. essa didática também funcione para o adulto. Exatamente. Assim, as pessoas, de cada 10 brasileiros, acho que 9,5 não sabem o básico de economia, não sabem o que a Selic influencia no dia a dia, o que é IPCA, enfim, não sabe o básico sobre economia, a maioria dos brasileiros não sabem. Não, eu imagino. Tem termos aqui que você falou que eu imagino que já tem gente ali de casa que já não tá com sabe. dúvida. Mas vamos uma coisa de cada vez. Me conta da sua escola. Ela começou como? Como que você optou por isso? Você falou que eram seus filhos? Então, eu comecei criando a metodologia, e aí no começo eu alugava uma sala numa escola, onde eu dava aula uma vez por semana, tinha 5 turmas num dia só, porque era uma vez por semana que eu alugava a sala. E aí eu senti que eu precisava do meu espaço, né? Então, assim, eu chamo de escola, mas é o meu espaço que eu dou aula, né? Não tenho vários professores, sou eu quem dou aula. Da minha metodologia, eu dou para crianças e para adultos, né? Então, na parte do final da tarde, eu dou aula para crianças e na noite eu dou aula para adultos. Perfeito. E para esses alunos, o que você ensina? Qual que é o beabá? Estou começando agora, eu quero me inscrever para ter um pouquinho mais. O que é essa educação financeira? O que a gente precisa aprender? A gente fala sobre política econômica, né? Então, a interferência da política na economia. Então, tem que explicar um contexto histórico da parte econômica. O básico mesmo, quem é a Selic, o que ela muda na economia, o que é o IPCA, o que é renda fixa, o que é renda variável, quais são os ativos. E isso eu falo tanto para criança quanto para adulto. Então, assim, uma criança de
12 anos que sai do meu curso, sai sabendo ativos da renda fixa e da renda variável, sai sabendo o que é CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, blue chips, small caps, enfim, termos que a maioria das pessoas não sabe. Não, eu imagino que é um conteúdo complicado, denso, né? Essa metodologia de conseguir levar isso para crianças, adolescentes, deixar isso interessante é muito... Por exemplo, eu chamo a Selic de Dona Selic, que é a mãe da economia. E eu falo que a economia é uma equilibrista, uma malabarista. Então, eu transformo em lúdico, analogias em lúdico. Eu tenho jogos, eu tenho o Invest Uno, que é um Uno de investimento, com ativos de investimento, não é? Eu tenho microfinanceiro, né? Eu tenho um jogo de Lego para ensinar sobre bolsa de valores. Então, é bem lúdico, é bem fácil. Eu falo que nas minhas turmas de adulto, por exemplo, eu tenho da empregada doméstica ao fazendeiro, ao médico, porque não é sobre classe social, de não saber sobre finanças, né? Eu vejo que todas as classes sociais não sabem sobre finanças, né? E é uma maneira fácil de falar. Que a gente sabe, acaba que a gente aprende apanhando um pouco da vida, né? É verdade. Muita coisa a gente aprende apanhando, não sabendo, e aí que descobre, né? É verdade. E para evitar isso seria fantástico. E literalmente não perder dinheiro. Exatamente, né? Se todo mundo tivesse a possibilidade de ter educação financeira desde cedo, né? Seria incrível, né? O que mundo que a gente construiria, que economia que a gente construiria para o futuro, né? Mas, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem pouquíssima informação sobre economia, sobre educação financeira, e poucas pessoas capacitadas também para dar, porque as pessoas falam, precisava ter na escola. Mas o fato é que, primeiro, precisa se educar os professores para eles serem exemplos, para eles terem também vidas financeiras e não serem endividados, não serem pessoas que fazem escolhas erradas. Mas, assim, então, eu fiquei muito curioso. Se fosse, e principalmente de gerenciar o meu dinheiro, né? Imagino que eu estou saindo da casa dos meus pais, eu sou adolescente, eu tenho meu primeiro emprego, gerenciar meu dinheiro. Mas eu também recebo várias opções de banco que já quer me dar empréstimo, de cartão de crédito novo. O que eu faço? Eu nunca fiz um curso desse. Me dá uma mini aula, dá uma dica pra gente. E você sabe que é o brasileiro médio, né? Você está falando assim, o que o brasileiro médio ele faz quando ele acha que ele é adulto, né? Porque uma coisa é ser adulto, outra coisa é achar que é adulto, né? Porque a gente já faz 18 anos, a gente acha que a gente já está na vida adulta, que a gente já tem escolhas de adultos. E é mentira, né? A gente não paga as contas, muitos de nós não paga contas ainda, não sabe as dificuldades do dia a dia para a gente considerar um adulto, né? E aí eu falo o seguinte, um brasileiro médio, o que ele quer? Ele quer, assim, conquistar o carro zero dele, ou o carro dele, não precisa nem ser zero, mas o carro dele, né? Ele quer ter a casa própria, né? O sonho do brasileiro médio é o carro e a casa, né? Certo. E será que esse é o melhor caminho? Será que hoje em dia, em 2025, a gente precisa seguir essa cartilha que foi ensinada pra gente ao longo das gerações? Será que é preciso de cara? E aí as pessoas falam, entra no consórcio. Será que é a melhor opção? Vamos fazer um financiamento. Será que é o momento? Porque muitas vezes as pessoas, imaginam um casal que jovem, 20 e poucos anos, que resolveu casar. Aí quem casa quer casa, né? Essa pessoa faz um financiamento de 30 anos para um imóvel super pequeno que em 5, 10 anos não vai comportar mais aquela família que vai ter filhos, que vai crescer, e aí a pessoa vai fazer um outro financiamento para ir para um imóvel maior. Eu já peguei clientes que foram para 3 financiamentos diferentes, perderam muito dinheiro em juros, em aporte errado do dinheiro, né? Então, não tenho como dar uma mini aula, mas o que eu diria é isso: busque conhecimento financeiro, não deixe de ir atrás de conhecimento financeiro. E a internet hoje está cheia de conteúdo, né? É possível adquirir conhecimento. Ok, eu entendo que muitas vezes a internet... Os cuidados, né? É que muitas vezes a internet te dá noções de finanças como se você já soubesse o básico. E aí eu já tive gente no meu curso que chega para mim e fala assim, eu fiz o curso do fulano lá, que é famoso, do ciclano lá, que é famoso e tal, mas eu não ele falava sobre CDB, CDI, e eu não entendia o que eram aquelas siglas, Selic, eu não entendia. Então, assim, a gente precisa entender o básico. A gente precisa entender o que é o básico da economia. Por exemplo, a Selic é a mãe da economia. A economia é uma malabarista. Ela precisa... né? E aí, muitas vezes, a Selic precisa engordar ou emagrecer
para dar conta dessa filha, que é a economia, que é uma equilibrista, que precisa equilibrar a inflação, precisa equilibrar desemprego, enfim, precisa equilibrar vários fatores, e aí ela precisa aumentar ou diminuir. E isso interfere diretamente no nosso bolso, né? No quanto a gente paga, na inflação do supermercado, no quanto a gente paga nos empréstimos, nos financiamentos. E a gente precisa saber dessa interferência, a gente precisa entender para fazer melhores escolhas. Com certeza. Mas quando a gente fala de dívida, porque a economia realmente é muito vasta, eu acho que tem um curso inteiro para ensinar. Exatamente. No final do episódio a gente vai deixar aqui, né, o caminho para falar com a especialista. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, para não entrar na dívida, eu tenho o meu salário, eu sempre tenho que guardar uma porcentagem? É maravilhoso eu tenho que, ou eu gasto tudo, porque também eu tenho que ter uma noção, eu tenho minha parte de lazer, eu tenho que comer, né? Eu pago minha escola, meu curso. Aí eu vou te falar uma coisa, se eu te pedir para você pensar, você vai entender nada da minha resposta agora. Se eu falar para você, pensa numa maçã, como que é a maçã? Vermelha. Vermelha, sabe por quê? Porque você pensa colorido. Agora, se eu falar pra você, pensa num número, como que é o seu número? Times New Roman, provavelmente. Mas preto? Preto, exato. Porque a gente, quando pensa nos números, a gente não pensa de forma colorida. Sim. E aí, na nossa cabeça, quando a gente faz divisões financeiras, a gente não divide os números, a gente junta tudo num bolo só, né? Então, quando eu uso as cores, a metodologia das cores, é exatamente para separar o dinheiro em prioridades financeiras, né? Então, entender que aí 55% das suas despesas são... usa a cor vermelha, assim, sabe? Coloca lá só de vermelho escrito no seu bloquinho ou em qualquer lugar, na agenda, enfim. Que são as suas contas de sobrevivência. Não dá pra viver sem. Né? Aquela coisa que não dá para viver sem. Aí eu uso a cor azul para falar sobre as contas que eu chamo de necessidades luxos, que são necessárias, mas também são luxos, tipo a gasolina do carro, tipo a internet. São necessários, de fato, mas será que a população inteira tem? Será que isso não é um luxo? É também um luxo. Então, são necessidades, mas são luxos também. Pode virar um transporte público, né? Você tem outras opções, mas assim... E tá tudo bem ter luxo, tá? Eu não sou contra as pessoas terem luxo, ao contrário, né? A gente tem que prosperar, exatamente, tem que prosperar e ter luxo. E nesse azul, a gente também coloca luxos mesmo, né? Além do que é do luxo necessário. Aí depois a gente tem a separação verde, que é da diversão. Ou seja, segura, sim, dinheiro todos os meses para diversão. Porque se você não disser para onde vai o seu dinheiro, ele vai falar assim, ó, tchau. Ele vai andar e vai embora e você não vai ver ele indo embora e quando você viu. Então, determina um valor para cada coisa. Para a sobrevivência, determina um valor para os seus luxos e necessidades, para a sua diversão, para o seu conhecimento, para os seus estudos, para a sua reserva de emergência, para os seus investimentos. Eu tenho uma maneira de falar que eu falo assim, o Pague-se Primeiro. Não sei se você já ouviu falar no Pague-se Primeiro. O que é o Pague-se Primeiro? Pague-se Primeiro é uma conta. Você tem que pagar a conta de luz, sim. Você tem que pagar a conta... As primeiras você tem que pagar. Você tem que pagar, não tem? Que pagar todas essas contas. O Pague-se Primeiro vai ser pagar o seu futuro primeiro. Então, separa primeiro o dinheiro do seu investimento, ou que seja para juntar a sua reserva de emergência, que seja para uma viagem, enfim. Guarda primeiro esse dinheiro, investe primeiro esse dinheiro e depois paga as suas contas. Sabe por quê? Porque senão nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Se você esperar sobrar para investir, se você esperar sobrar para fazer um plano, para fazer um planejamento, para organizar, nunca vai sobrar. E você provavelmente já viveu com menos dinheiro do que você vive hoje. Sim, com certeza. Provavelmente. Então é possível. Com certeza. É possível. Mas tem a inflação. Verdade, tem a inflação. Mas a gente já viveu momentos até muito sombrios no Brasil. E a gente está acostumado até. A geração tão nova não saiba, mas a gente já passou por momentos bem sombrios. Exatamente. Na década de 80, 90. Então, assim... lógico que economicamente existe esse problema da inflação e tal, mas fato você consegue viver com menos do que você vive, né? Se você se organizar e se planejar financeiramente. O Og sempre fala para mim, quando eu falo de reserva de emergência, ele fala, mas Sabrina, aqui em casa, emergência é um pronto-socorro, toda semana tem emergência. Sempre apagando um fogo, né? Sempre. Eu acho que todo mundo de casa também passa por isso. Aí eu falo, mas sabe o que acontece? Tem coisas que você julga a emergência,
que não deveriam ser emergência, que é falta de planejamento, que é falta de organização, faz sentido. né? Que não deveria ser, né? Então, assim, o que é emergência para você? Seu carro bateu, é uma emergência, mas você tem seguro, não tem? Não tenho, então, aí você não se organizou, você não se planejou. Que é uma das coisas de pensar, né? Se quero ter um carro, também tem que vir com Tem seguro. que vir com seguro, né? Eu tinha uma aluna que falava para mim assim, não, mas eu pago o dízimo, é o meu seguro. Eu falei, então, mas aí você tá amando Deus menos do que eu, assim, porque olha aqui. Eu falei, tá tudo bem você pagar dízimo, tá tudo bem você ter a sua fé, mas você também tem que se ajudar, né? Se você bate o carro, o dízimo não vai cobrir, você vai ter uma emergência que não precisaria ser uma emergência, né? Se você tivesse programado, se você tivesse ajeitado e se organizado financeiramente. Então, assim, dá para você guardar um dinheiro, dá para você pensar em investir até com salários mais baixos, com quem ganha pouco. Investimento não é só para o rico. Não, e você sabe que é mais fácil, assim, de todos os clientes que eu recebo, muitas vezes é mais fácil a organização financeira com quem ganha menos do que com quem ganha mais. Você sabe que quem ganha a partir de 5 salários mínimos são os mais endividados do Brasil. Olha só. Né? Então, é impressionante imaginar... Ganhar mais vai ter mais conta. Não, e as pessoas, infelizmente, a gente tem uma cultura brasileira que eu ganhei mais, então eu vou subir um degrauzinho social. Né? Em vez de você permanecer no degrauzinho social e investir em construir a sua cama, em construir o seu futuro, em construir suas realizações, não, você passa a consumir mais imediatamente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu falo para os adolescentes, para os jovens, para as crianças, seu primeiro emprego. Se você é uma pessoa privilegiada que não precisa ajudar em casa financeiramente, que, né, você tem 16, 17, 18 anos e não precisa ajudar em casa, seu primeiro salário, vamos imaginar que seu primeiro salário seja R$ 1.500. Não escuta que seu salário é 1.500, escuta que seu salário é 1.200. E pega esses 300 e já guarda, já investe esse dinheiro. Então, se você começar do começo da sua vida, né, quando você é novinho, jovenzinho, já separar lá 30% do que você ganha, isso vai virar um hábito, né? Vai virar um hábito financeiro de você guardar e de você se programar e de se planejar. Agora, para um adulto que já está aí há 20 anos dando cheque especial e cartão de crédito, é muito mais difícil eu falar, guarda 30%. Mais difícil de ensinar. É muito mais difícil eu falar, não, eu pedi para guardar 30%, né? É muito difícil. Não, 30% é impossível. Tudo bem que 30% seja impossível, mas tenta 5%, 10%, né? Alguma coisa. Começa de algum jeito, né? Não fica deixando para amanhã, porque amanhã você vai ter se arrependido de não ter começado hoje. Faz sentido. Né? Você comentou já de quem não teve esse curso, né, na vida, que já está usando cheque especial, já está embananado com 1, 2, 3 cartões de crédito. O que é uma dívida aceitável, né, controlável, e qual é o momento que perdeu o controle? Para você não tem dívida controlável, tudo tem que ser redondo, ou existe isso? Não, na verdade, dívida... Qualquer um tem, a maioria das pessoas tem dívidas. A partir do momento que a gente usa o cartão de crédito, a gente tem uma dívida. O problema é a gente ser inadimplente, a gente não conseguir pagar as nossas dívidas, né? Esse acaba sendo o problema. Ou o problema vai ser com que o seu nível de dívidas, né, te faça pagar muitos juros, onde você está perdendo muito dinheiro. Eu tinha uma cliente, ela tinha cerca de 45 anos. Nos últimos 20 anos, ela ganhava entre 7 e 11 mil reais nos 20 anos. Usando cheque especial, gastando sempre 2, 3, 4 mil a mais do que ela ganhava. Ela usava muito cheque especial, usava cartão de crédito, aquele crédito rotativo, que você paga o mínimo do cartão, e aí aquilo vai virando uma bola de neve, uma bola de neve. Cara, a gente fez as contas dessa vida dela. Em 20 anos, ela perdeu de dinheiro, assim, com juros, pagando juros. Ela perdeu algo em torno de 800 mil reais. Meu Deus do céu. Então, assim, se você perdeu 800 mil reais pagando juros, imagina se você estivesse investindo esse dinheiro, quanto você teria? Mais de 2 milhões. Olha, né? interessante. Então, assim... E a organização? É organização financeira, né? É entender que não tem jeito, não tem para onde fugir, assim, sabe? É um quarto desarrumado. Se o quarto está desarrumado, você acaba comprando coisas que você não sabia nem que você tinha, não é? Então, você gasta... Né? Você olha e fala assim, comprei isso semana passada, eu tinha aqui. Ou muitas vezes você sabe que você tem, e você procura e não acha, porque está tudo bagunçado. Então, organização financeira
é autoconhecimento, é você entender as suas necessidades. E aí você perguntou para mim, quantos por cento de dívida é ok, né? Mensalmente, se a gente for pensar num valor de dívida, de quantidade de dinheiro que as pessoas podem, qual que é a palavra? Segurar o salário, né? Então, sei lá, um financiamento de imóvel, financiamento de carro, parcela do cartão de crédito, de parcelar as coisas. Eu falo que não pode passar de 20% os seus parcelamentos. Do seu salário. Tá. Então, sei lá, você ganha 10 mil reais, você pode parcelar por mês no máximo 2 mil reais, né? Essa é uma ótima dica, ter uma noção com cartão de crédito. Tem uma noção, porque muitas vezes você parcela, porque o parcelamento cabe no bolso, né? E o brasileiro tem mania de primeiro... adora isso. E o brasileiro tem mania de primeiro ter e depois correr atrás para pagar, né? Então, você primeiro tem, aí depois você se endivida para ter, então você compra o celular em 10, 15, 20 vezes. Aí a gente vê como que paga. E aí depois você vê como paga, aí depois você vai resolver como que paga. E não é por aí, né? A gente tem que pensar que a gente precisa... se a gente... Imagina que e o brasileiro faz muito isso, eu pego muito isso, assim, principalmente fim do ano, começa a chegar perto do fim do ano, as pessoas fazem muito parcelamento para dar presente, parcelamento para comprar roupa, parcelamento para comprar um tênis, as pessoas usam parcelamento para tudo. Aí você pega um cartão de crédito do brasileiro médio, tem, sei lá, o salário do cara é de... Só estou arredondando para facilitar, tá? O salário do cara é de 10 mil e ele tem, sei lá, 6 mil só de parcela no cartão, só de coisas que ele parcelou, mais o financiamento do carro, mais o financiamento do imóvel. Então, assim, se você for ver, a vida do cara é um parcelamento. Aí o que acontece? Aí ele perde o emprego, ou ele tem um problema de saúde grave, e ele tem que parar, ou ele é um autônomo que tem que parar. E aí? Verdade. Aí você como que você paga tudo aquilo? Sim. Aí você ficou cheio de dívida. Eu acho que ela comentou comigo que o pessoal do superendividamento chama o cara que está devendo e todos os credores, né? Você imagina o cara, assim, eu já peguei cliente com 30 credores. Imagina, eu peguei, assim, a gente abria a parte de Serasa da pessoa, fazia assim, ó. Quais são os credores mais comuns? Cartão de crédito. É o campeão do Brasil, assim, é o campeão. Aí o cheque especial tem sido cada vez menos do Brasil, mas ainda é o cheque especial, o cartão de crédito, cheque especial. As pessoas, por incrível que pareça, que é engraçado, né? Elas não ficam devendo, geralmente, difícil, acontece, a gente tem uma porcentagem de pessoas que acabam perdendo o imóvel ou o veículo por falta de pagamento, mas é menor do que... Então, as pessoas preferem o cartão de crédito, ficar devendo para o cartão de crédito. Palpável, né? Porque elas têm medo de perder, de fato. O meu nome está tudo bem, mas o carro ou o imóvel não, né? Mas eu acho que é cartão de crédito, com toda certeza. O campeão de dívida das pessoas é cartão de crédito. E quando que eu sei que eu estou devendo... Ou é uma super dívida já? Porque a gente tocou nesse assunto, né? Quando que eu falo, não, agora me perdi. Exatamente. Deu 60%, 70% do salário já é uma super dívida, né? Você tem 20%, 30%, né, do que sobrou para você administrar. Tive um cliente que ganhava super bem, Ulisses. Ele ganhava cerca de 45 mil reais. Desses 45 mil reais, ele tinha de dívidas, de parcela, de empréstimo de banco, ele não era nem cartão de crédito, mas tinha cartão de crédito também. Mas de parcelas, de negociações que ele tinha feito, ele tinha cerca de 40 mil reais mensais. Então imagina, você ganha 45, 40 você está pagando de empréstimo todos os meses. Sobra 5, aí o que você faz? Você faz sempre uma nova dívida, um novo empréstimo, para conseguir viver com o que sobra. Você vai entrando numa bola de neve absurda, né? Que afeta não só a sua vida financeira, mas a sua vida emocional. Nossa, nem me fala. Esse cliente, eu me lembro assim, ele chorava, a esposa. Imagina, com uma família também, você tem que... Exatamente. Suprir essa família e tudo isso acontecendo, eu imagino que é muito difícil. É muito difícil. Então é isso, acaba indo pro emocional, né? Tanto que divórcio, por exemplo, é a segunda maior causa de separação, é problema financeiro, né? Então... E na verdade o problema financeiro, a gente fala que a segunda maior para mim é até a maior, porque
tudo acaba indo para o problema financeiro. Você vai se desgastando. Tudo acaba indo para o problema financeiro. Então a gente tem que mudar essa mente endividada, e eu entendo que o brasileiro tem culturalmente, a gente é um país pobre, é um país que veio, que tem um histórico econômico de pobreza, né? A gente, se for pensar, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 130 anos, né? Vamos imaginar que há 130 anos atrás não foi da noite para o dia que os escravos deixaram de ser escravos. Se hoje uma lei demora, 10 anos para a gente conseguir fazer ela de fato existir, imagina naquela época. Então, se for pensar, faz o quê? 100 anos que a gente não tem majoritariamente uma população de escravos. Então, de fato, a gente vem de uma população sofrida que teve que se endividar para ter as coisas. E eu entendo isso, porque eu tenho uma frase que eu sei que ela é horrível, mas ela é verdadeira. Muitas vezes é necessário a guerra para se ter paz. E a guerra, nesse caso, são os juros. São as dívidas. Sabe? Você tem que pagar juros para conseguir ter alguma coisa, né? Então, muitas vezes as pessoas conseguem só construir alguma coisa... Pagando a mais, pagando juros. Pagando juros. E os juros é a dor, é a guerra, né? É aquela coisa ruim, né? Que você tem que batalhar, que você tem que sofrer. E que muitas vezes as gerações anteriores à sua sofreram muito mais. E cada vez menos, eu acho que as próximas gerações vão sofrer com esse tipo de dívida. Eu acho que... eu sou uma otimista. Que apesar dos pesares, eu acho que a gente está subindo escadinhas, assim, a gente sobe 3 escadinhas, desce uma, sobe 4, desce 2, mas eu acho que no fim das contas a gente está mais subindo escadinha do que descendo. A gente dá mais possibilidades para os nossos filhos hoje do que nos deram no passado, né? Então, eu acho que a gente está melhorando, eu acho que o Brasil é um país muito jovem, né? Então a gente tem nossa independência faz 200 anos, né? Então é muito nova a nossa independência, que a gente tem uma política monetária no Brasil, um Copom, um Comitê de Política Monetária no Brasil, começou em 96. Realmente é muito recente. É muito recente. Né? Que o Brasil começou a administrar o seu dinheiro é recente. Que o governo começou a administrar o seu dinheiro. Não dá para culpar a população. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma série de coisas que chegaram ao brasileiro estar endividado. E muitas vezes foram necessárias, né? Então, foi o que eu te falei. Para a classe média se ascender, foi necessário crédito, né? Foi necessário parcelar e ter o carnê em 24 vezes, em 36 vezes, porque aquelas pessoas talvez nunca teriam nada se elas não tivessem feito isso. Mas o legal é que agora, onde a gente chega, a gente pode começar a pensar em organizar e saber jogar esse sistema, né? Porque, o crédito está aí, a opção de parcelamento está aí, que o Brasil é muito conhecido como essa função de parcelar, uma coisa muito brasileira, mas se a gente aprender desde novo de preferência, mas começar a aprender agora, nunca é tarde para isso. Nunca é tarde. Como se organizar, a gente pode jogar nesse sistema e prosperar, como você estava falando. Sim, é possível prosperar organizando, planejando, e nunca é tarde para começar. Tem gente que fala assim, os jovenzinhos falam, eu não preciso me preocupar agora com a minha aposentadoria, porque eu sou muito jovem. Precisa? E o mais velho fala, não dá tempo. Dá. Gente, espera, a expectativa de vida vem aumentando. Quanto mais a gente vive, mais a gente consome, mais a gente gasta. Então, vai por mim, dá. Eu tinha um aluno que falava assim para mim, e se eu não viver até amanhã? Eu falei, mas e se você viver? Olha que azar que você vai dar. É verdade. Né? E se você viver? A gente tem que ser otimista mesmo, né? Não é? Tem que tentar... Tem uma frase histórica que é assim, se prepare para o pior, espere o melhor e aceite o que vier. Né? O aceite o que vier não é no sentido da aceitação, mas no sentido de... se você se preparou para o pior, a hora que aquilo que você se preparou para o pior vier, você vai saber como lidar com aquilo. Perfeito. Então, é nesse sentido de que você vai ter que resolver. Sim. Você vai ter que resolver. Você está mais preparado e tem as ferramentas para isso. Exatamente. Sabrina, eu adorei o nosso papo. Eu queria que você desse para a gente uma última dica rápida para quem está assistindo. Quem está saindo agora, fala assim, não pode sair da nossa conversa sem saber disso. Que é o mais importante. E depois fala para a gente como que a gente entra em contato com você, descobre mais esse curso muito interessante, que eu acho que todo mundo tinha que procurar saber um pouquinho mais. Então, dá uma quedinha para a gente. Eu acho que você tem que
anotar os seus gastos. Não pode deixar de anotar, seja aonde for, seja no bloco de notas do celular, seja num aplicativo de planejamento, que tem vários hoje, muito aplicativo hoje, gratuito, que você consegue colocar lá suas despesas, seja no caderninho que você tem em casa, seja no Excel, não importa como. Anote tudo que você gasta. E quando eu falo tudo, é da conta de luz à bala, sabe, ao posto de gasolina, porque as pessoas acham que é só compras que você tem que anotar, mas as contas, que é a conta de luz, a conta do cartão, também tem que ser anotada. Então, tudo tem que ser anotado, né? Saiba onde está. Mostre para o seu dinheiro quem que manda, se é você ou se é ele, né? Muito legal. Tenha teto de gastos, né? Então, se você tem uma parede de 2 metros, você não vai colocar um armário de 2,20 metros, porque se você comprar um armário de 2,20 metros para uma parede de 2 metros, vai sair mais caro, você vai ter que chamar um marceneiro, vai consertar, vai quebrar. Então, tenha teto de gastos, ou seja, tem um limite de quanto você pode gastar por cada categoria da sua vida. Sobrevivência, necessidade, diversão, estudo, viagem, investimento, tem um teto de gastos. E busque conhecimento. Busque conhecimento, Busque com conhecimento, certeza. né? Eu adorei muito a sua didática. As analogias que você faz realmente fazem sentido. E para quem gostou também, está nos assistindo e quer conhecer mais o seu curso, passa sua rede social pra gente, fala como que a gente pode encontrar isso. Eu acho muito importante. A minha rede social é @financeiramente-imaturos, né? Legal. Financeiramente imaturos. O meu site é o escoladefinançasms.com.br. E aí lá fala sobre a metodologia, sobre as turmas. Eu abro turmas novas quando tem demanda, assim, muitas vezes, assim, pessoal do interior. Eu já tive alunos que abriram turma ao sábado porque eles são do interior e não conseguiam vir durante a semana e abriam uma turma de sábado só para a galera que vinha do interior. Eu consigo fazer isso também. Perfeito, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, é um prazer sempre falar sobre dinheiro e fazer com que a nossa população prospere, né? Tomara, para todo mundo. Muito obrigado, viu? Obrigada. Gente, Sabrina Nakal falando sobre dívida e dicas valiosíssimas para você. Muito obrigado e até a próxima. Então é isso, pessoal. Não precisa ter vergonha. Tem várias saídas para essa situação. E para quem está começando agora, para as nossas crianças, o importante é nós nos educarmos sobre o assunto. Dívida acontece com todo mundo, mas aqui você aprendeu mais sobre o assunto. Rê, faz um favor, resume tudo isso pra gente. Claro, Ulisses. Criei um e-book com os principais tópicos da nossa conversa e disponibilizei para nossos ouvintes no Instagram e no Diário Digital. Pronto, esse assunto é bom demais para ficar só aqui na nossa conversa. Já está no Diário Digital, o link está no Instagram e qualquer outra informação você pode achar no nosso canal do YouTube. Foi um prazer e até a próxima. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam o MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação e não perca um assunto novo toda semana.